Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades perdidas, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos voltando a celebrar, os domingos intitulados Domingos Comuns, na segunda parte do Domingo Comum, mas que não é tão comum assim como muitos imaginam. Depois das solenidades que celebrávamos em torno da ressurreição, da Páscoa do Senhor, deste grande acontecimento para o nosso mundo, da morte e ressurreição de Jesus, e que também nos envolvera a assumir o Cristo ressuscitado, não morto, mas ressuscitado dentro de cada um de nós. A Igreja agora nos propõe a viver este tempo comum, em comunhão, em ressonância à palavra que Ele nos oferece. Hoje nós ouvimos no Evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A cada dia nós percebemos e vemos o quanto falta trabalhadores para a messe do Senhor, o quanto falta em nossas comunidades pessoas que estejam inteiramente envolvidas com a proposta de Deus, que é a proposta de vida. As leituras de hoje nos convidam a sentirmos aquela mesma compaixão de Jesus, a mesma misericórdia de Jesus para com os nossos irmãos. Compaixão e misericórdia. Santo Padre, o Papa Francisco, pede-nos para que sejamos também misericordiosos, não só conosco, mas entre nós. E viver a compaixão
isto é, sentir a dor do outro, é também um grande convite para nós cristãos, principalmente neste mundo em que nós vivemos, aonde as pessoas pouco se importam umas com as outras. Às vezes estão de prontidão, observando aquilo que fazem ou deixam de fazer, mas não se compadecem umas com as outras. Esta é a atitude daqueles que não assumiram ainda o seu batismo, isto é, a sua filiação, a sua comunhão diante de Deus. Jesus, observando que já na sua época, muitas das comunidades, muitas pessoas estavam como ovelhas sem pastores, Jesus pede aos seus discípulos, seus apóstolos, para que vão ao encontro destas pessoas, para que façam com que estas pessoas experimentem a compaixão, a misericórdia de Deus. E todos são resgatados por esta compaixão, por esta misericórdia. Todos dão sinais da presença deste Cristo, como eu costumo dizer, vivo e verdadeiro, em cada irmão, em cada irmã que assume uma vida com Deus, não apenas a vida que a sociedade nos oferece. Por isso, aí está este grande convite também a todos nós, enquanto comunidade cristã, que há pouco tempo reassumimos também o nosso batismo nas celebrações pascais, diante do Senhor, do Cristo ressuscitado. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. É este o convite que o Senhor faz hoje a cada um de nós. E de modo muito particular, fazemos também a cada um de vocês que nos ouvem, que nos acompanham, através das nossas pastorais, dos nossos movimentos, grupos, do dinamismo de nossas comunidades, para que sejamos pastores. Nós ouvimos nas leituras de hoje, recordando o sacerdócio, todos nós temos um grande sacerdócio dentro do nosso coração, a nossa comunhão com Deus. Sacerdócio significa serviço, se colocar a serviço uns dos outros. Nós ouvimos na segunda leitura, nós nos gloriamos de Deus, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. E é neste momento, ao se colocar a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos, nós também percebemos que em meio a tantas situações de mortes, nós podemos levar vida. O sacerdote, não só aquele instituído, chamado pelo Evangelho e pela Igreja, aqueles que são consagrados, como o meu caso, presbítero, mas também a cada um de vocês, batizados e batizadas, que devem exercer na liberdade, sentindo este convite que o Senhor lhe fala ao coração, ser misericordiosos, serem compassivos com os vossos irmãos e irmãs, e vivermos nesta sociedade na reconstrução do amor e da vida. Esta é a grande mensagem para Deus, a grande mensagem de Deus para todos nós neste final de semana. Hoje já não são mais Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, aqueles que foram chamados por Jesus há um tempo, hoje somos nós.
chamados ao serviço da evangelização. E a igreja necessita, quer contar também com a sua ajuda, com a sua contribuição, com a sua presença, com o seu ministério, no serviço a qual o próprio Senhor, como mestre, é aquele que nos ensina, como nós ouvimos na primeira leitura, no livro do Êxodo. Mais uma vez, Deus que reúne o seu povo, o novo povo de Deus formado por este novo Israel, com as suas 12 tribos, que significa o povo da casa de Deus. Não só um conjunto de vilarejos, um conjunto de cidades, formando uma grande nação, mas é agora a nação que se volta para Deus. Nós vivemos num país grande, enorme, que é o Brasil, e que hoje também necessita de tantos apóstolos, de tantos missionários e missionárias, que levem para todos os cantos, não só do Brasil, como do mundo, a alegria da presença de Deus, a vida que Deus nos oferece. Por isso, hoje, somos este novo povo de Israel, como nós ouvimos na primeira leitura no livro do Êxodo, Moisés lembrando daqueles acontecimentos. Deus que no diálogo com Moisés apresenta a Moisés o caminho que ele deve ensinar ao seu povo. Hoje Deus nos apresenta a todos nós o caminho que devemos ter uns com os outros: compaixão e misericórdia, amor, esperança e vida para todos. Por isso, ao celebrarmos este 11º domingo do tempo comum, nós queremos também pedir a Deus para que nos alimente da palavra, da Eucaristia, da comunhão entre os irmãos, para que possamos enfrentar as dificuldades. Os discípulos, os primeiros, os apóstolos, aqueles que foram chamados e enviados por Jesus, também enfrentaram as suas dificuldades naquela época. Hoje, somos nós que enfrentamos tantas dificuldades, tantas coisas contrárias à vontade de Deus, tantas coisas que hoje nós precisamos enfrentar para evangelizar, para demonstrar que a morte não tem valor sobre a vida, que a morte não pode nos destruir, mas quem vive com Deus viverá também com Ele, não só diante de seus irmãos, mas por toda a vida. E o Salmo de hoje nos faz um grande convite. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Por isso somos convidados a clamar ao Senhor. Não nos prendermos em meio à tristeza, às dificuldades da vida, mas a clamar ao Senhor todo e sempre. Há aqui entre nós, em nossa paróquia, como também eu encontro muitas pessoas, mas eu quero destacar, uma pessoa que sempre se demonstra na alegria, no anúncio do Evangelho. Ela sempre diz: Padre, as coisas estão ruins, mas eu estou sempre alegre, porque o Senhor é a minha vida. Olha que bonito, que testemunho bonito. Nós passamos, sabemos o quanto ela passa dificuldade, o quanto nós passamos por dificuldades, mas nós não podemos nos prender em meio às dificuldades, porque o Senhor é a nossa força. E é por isso, irmãos e irmãs, que mesmo diante deste momento doloroso em nossa sociedade, não só aqui no Brasil, em nossa Campinas, mas mundialmente, estamos passando.
Estamos passando, porque temos a esperança de que tão logo, tão breve, possamos voltar a este novo normal. Um novo modo de enxergar a vida, se já não é que estamos fazendo. Enxergar a vida diferente, olhar diferente, ter um olhar diferente para as coisas nesta oportunidade que Deus está nos dando. E vivermos este novo normal, assumindo esta evangelização que deve levar a vida, não só a mim, e eu não posso ser egoísta, pensar apenas em mim, mas eu preciso também pensar, principalmente, aos pequeninos. Não só pequeninos na idade, no tamanho, mas pequeninos também no coração, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, de acolher a palavra de Deus. Por isso, a igreja nos faz esta convocação de sermos discípulos, apóstolos, missionários, a levar adiante o evangelho da vida e da esperança, a repartir com os irmãos a compaixão e a misericórdia, e sermos misericordiosos, assim como Deus nosso Pai foi e continua sendo com cada um de nós. Precisamos ser também com todos os nossos irmãos e irmãs. Peçamos à Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe, a grande mestra, que nos ensina na escola de Jesus. E por isso, todas as nossas comunidades, nossas pastorais, movimentos e grupos, precisam passar pela escola de Maria, precisam passar diante da sabedoria de Maria, para que possamos continuar a exercer e a termos o título de comunidade cristã, na vivência da caridade e do amor. Que a Mãe do Senhor olhe por mim e por cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador